Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Sou Alexandre Marques, psicoterapeuta, trabalho com casais e amadurecimento e tô aqui hoje para falar com vocês sobre o temperamento melancólico. Se você tá chegando agora e está perdido, mas o que que é isso? Temperamento melancólico. Existem outras aulas que eu gravei, estão aqui, é só você voltar um pouquinho, que tem desde a primeira, o que são os temperamentos, e depois nós falamos do colérico, esse sanguíneo e agora o melancólico. E vai ficar faltando aí fleumático para a gente falar numa próxima oportunidade. Então, já aproveita, se inscreve no canal e bora para a aula sem enrolação. Tô aqui fazendo uma live no Instagram com a galerinha, né? Que me acompanha lá. Também te falo, segue lá, né? Vai ser bom. Alexandre Marques diz. Então, se inscrever assim que você vai me encontrar lá no Instagram. Então, bora pra aula, que é o que nos interessa, o temperamento melancólico, né, gente? Vocês estão querendo que eu falo do melancólico. E aí, alguém aqui sabe qual que é o meu temperamento? Chutem aqui na live. Comentem aqui se vocês sabem qual é o meu temperamento. Vamos lá. O melancólico, né, ele é um temperamento que possui uma sensibilidade viva, muito viva, né, quanto discreta. Ele tem um coração bondoso. Ele é introvertido, ponderado. Primeiro ele reflete, para só depois tomar uma atitude. Muitas vezes é acompanhado de um pessimismo, por isso que ele tem uma tendência de paralisar diante de grandes desafios e de ter medo do enfrentamento. Ele não gosta de enfrentamento. O melancólico, esse pensar dele é justamente também o que o prende muitas vezes de agir, né? O trava na hora da ação, porque ele pensa, 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 pensa e não faz. E esse é um problema sério que o melancólico tem. É um temperamento, né, que nós usamos o elemento da terra para descrevê-lo. Veja, o melancólico, ele as coisas ficam muito marcadas nele, assim como a terra. Você coloca a mão na terra e tira, fica aquela marca ali por muito tempo, permanece por muito tempo. Então, o melancólico com certeza vai ser uma pessoa que imatura, se ofende muito fácil, né? Fica muito chateado, mas não fala. Ele não fala. Boa noite, Dani. Ele não fala, ele fica na dele, remoendo, ruminando aquilo. Muitas vezes tem algo que você falou pro melancólico que pra você tá cagando para aquilo. Pra você não fez diferença, pra você era uma coisa besta. Então, alguma discussão de vocês, se vocês são um casal de 10 anos atrás, sim, ele ainda pensa naquilo. Uma dificuldade de perdoar. Justamente por esse mundo interior muito vasto que ele tem, onde ele pensa muito, tudo fica muito marcado, as impressões nele duram muito tempo. A reação do melancólico não é rápida, mas as impressões nele duram muito tempo. Muito tempo. Nós poderíamos dizer que o melancólico é a biblioteca do mundo, né? Coisas boas ou ruins, mas ele está guardando. Esse é o melancólico. O melancólico é o nosso guardião das memórias, poderíamos dizer assim. Se bem ordenado, se torna uma pessoa, né, que se compadece. Sim. Porque justamente por ter esse mundo interior, ele se põe muito no lugar dos outros. Ele tem essa sensibilidade. Sim, se bem ordenado. Por que que nós estamos falando tanto das más inclinações, das boas inclinações? O ideal é que você encontre virtudes para, né, te ajudar a domar o seu temperamento. Então, sim, ele pode ser tanto esse sensível, porque ele é tão sensível, né? Guarda tanta mágoa, fica chateado com você, não consegue botar aquilo para fora. Essa sensibilidade também pode se manifestar numa empatia profunda por se colocar no seu lugar.
Melancólico, eu acredito que grandes filósofos, grandes pensadores foram melancólicos, né? Essa profundidade, aquele que tende à reflexão, quando está interessado em algo, procura alcançar aquilo sempre da forma mais perfeita, né? Com atenção muito grande aos detalhes, né? Essa percepção de Deus. O melancólico, olha que interessante. É, esse copo. Se fosse um sanguíneo descrevendo esse copo. Ah, um copo. Ah, você viu o que que fulano falou? Já tá em outro assunto. Um colérico. Por que que você tá perguntando? O fleumático. Copo, né? O melancólico, se você pede ele para descrever esse copo para você, ele não vai falar que é só um copo. Olha, esse é um copo da Stanley, né? Que é uma marca que desde 1913 está no mercado, uma marca muito bem conceituada. É um copo bem elaborado, com envolto com um plástico reforçado aqui. E você entende? Ele é esse. Tanto que o melancólico, quando ele vai contar alguma coisa, ele dá volta. Não, porque ele tem que contar os detalhes. Para muitas coisas isso é bom. Para muitas coisas isso é maravilhoso. Para vários assuntos, se for um estudo, o melancólico dando aula, isso é maravilhoso, né? Dar tantos detalhes, mas às vezes não precisa, acaba sendo chato. Então, não é moralmente ruim ele querer dar detalhes das coisas, é só saber a hora de usar, né? O melancólico anseia o belo, ele gosta do belo. Sim. O melancólico ele tem essa sensibilidade, esse desejo de querer ver a beleza nas coisas, nas pessoas. Ele gosta do belo. Isso pega muito esse temperamento, a beleza, né? O melancólico ele concentra, né, as suas forças nas coisas mais altas. Ah, mas Alexandre, da terra, no chão, pense numa montanha. O melancólico é esse que ele quer, né, os bens eternos. Ele se concentra naquilo que ele quer possuir e dificilmente se distrai no caminho. Ele é naturalmente movido por aquilo que é belo e ele insiste nessa contemplação do belo. Somando isso com a sensibilidade de enxergar o mundo, muitas vezes ele pode até externar essa visão dele, né, detalhista, através da arte, da música, a pintura e a escrita. Né? Existem vários artistas talentosíssimos também, né, que foram melancólicos. O melancólico ele se interessa por isso que tem profundidade, assim como o mundo interior dele. E aí você, né, tá vendo essa aula aqui, você poderia falar: "Ah, mas eu conheço, o meu irmão é melancólico e ele não é tão". Tá, mas aí a gente tem que levar em consideração a criação, os vícios que foram adquirindo, né, desde a tenra idade, tá bom? Sem histeria, por favor. Ele é essa pessoa. Ele quer profundidade, ele não gosta das coisas rasas. E ele quer essa profundidade no belo, entende? Isso o encanta, né? O melancólico ele tem uma tendência a ser organizado, né? Ele gosta da ordem, se preocupa em manter tudo organizado que tiver ali à sua volta. Ele não se sente bem na desordem. Incomoda ele profundamente. Ah, Alexandre, mas eu conheço melancólicos desorganizados. Às vezes ele vai estar desorganizado lá no quarto dele, mas olha na sala dele, onde ele trabalha,
né? Em alguma coisa, essa virtude da ordem vai se manifestar. Dificilmente, sim, acontece, pode ter, sim, melancólicos, né, que, né, o quarto tá uma bagunça, a mesa tá uma bagunça, né, mas dificilmente, muito difícil. E aí, mais uma vez, depende dessa criação, dos vícios que foram sendo adquiridos, que já não é só o temperamento ali, mas vícios, né? Maus exemplos que teve, a má formação do caráter, tudo isso deve ser levado em conta. O melancólico, ele, né, como estava dizendo para vocês, busca, né, a perfeição. Ele costuma cobrar muito de si mesmo e dos outros. Muitas vezes ele acha que tem coisas que são culpa dele que não tem nada a ver, sabe? Fica sempre buscando essa, né, encontrar esse culpado e muitas vezes ele se faz o Marte, né? Os seus níveis de aprovação são muito altos. E quando não são atingidos, ele acaba caindo nesse pessimismo, numa visão distorcida daquilo que está acontecendo. Ele vai pegar um problema desse tamaninho aqui, ó. Desse tamanho. Vai fazer com que ele fique desse tamanho. Não é que nem que vai fazer com que ele fique, mas ele vai olhar como se fosse desse tamanho, né? Isso é um problemão, né? Você dar um tamanho maior para os problemas do que eles realmente têm. E isso é um problema sério. Muito crítico. Chega a ser ácido às vezes, tá? Ele tem, justamente com esse alto nível de aprovação, né? Ele facilmente vai julgar o próximo, situações que o rodeiam, enxergando somente aquilo que exige negativo. Isso vai afastar pessoas dele, né? Muitas vezes ele vai fazer isso com um humor, mas um humor ácido. Temperamentos secos costumam ter humor ácido. O melancólico, né, é um deles, né? Você entende uma crítica ali? Às vezes para ele aquilo é natural, é o jeito que ele tá falando, né? Isso quando fala, mas acaba ferindo muito as outras pessoas ao seu redor. O melancólico, por ser muito detalhista, ele tem que tomar cuidado para não cair, né, na síndrome do perfeccionista. Porque ele quer fazer as coisas numa minúcia, né? Nos mínimos detalhes. Isso acaba se complicando. Porque o que que existe de perfeito nesse mundo? Entende? Perfeito é só Deus. É claro que se a gente pega o prefixo per, é dar o máximo, né? Então, você entende quando a gente fala, por exemplo, sobre perdão, né? É você dar o máximo da doação. Então, quando a gente fala querer fazer algo, ah, não, perfeito, é porque você fez o máximo daquele feito, o máximo que você podia. É nesse sentido que nós queremos dizer. E aí, tudo bem. Tudo bem você querer dar o máximo. Agora, perfeito. Perfeito mesmo, no sentido mais sublime da palavra, isso não existe. Exatamente, irmão. E acaba que ele não faz nada nunca. E você entende? E ele cai num pessimismo. Porque aí ele se depara com a realidade da miséria dele, de que ele não é esse ser perfeito. E ele cai num pessimismo, né? E agora, José? E agora, José? Por isso que ele estava diante de desafios. Você entende? Ele vê um desafio, coitado. O medo, né, do fracasso, da humilhação, vai assustar demais o melancólico. Porque ele vai ficar calculando tudo, né? Não, eu vou fazer assim, desse jeito, assim, e o resultado lá, vão pensar assim, vou colher. E ele fica nessa pira. É, tá vendo só? Querer tudo tão perfeito no casamento foi ruim, né? Muito complexado e desconfiado. Muito, muito.
O melancólico ele gosta muito do tempo de ócio, né? Uma inclinação à solidão, né? A introspecção, ficar na dele, né? Às vezes resulta numa falta de confiança em si mesmo, porque aí ele fica se questionando, né? Ele se depara da miséria de que não é perfeito. Nossa, mas será que eu dou conta disso mesmo? Essa dificuldade, né, também de lidar com as outras pessoas. Então, se ele recebe alguma coisa, se alguém tem alguma atitude generosa com ele, justamente por conta dessa sua falta de confiança, se alguém elogiar o melancólico, nem sempre o elogio é bem recebido. Porque às vezes nem ele mesmo acredita nisso. Porque ele está se cobrando, lembra? Ele se culpa, ele se cobra. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Tem algum melancólico aqui na live comigo? Tem alguém que tem o cônjuge que é melancólico? Tá caindo como uma luva para vocês? Está abrindo aí as ideias? Me respondam aqui. Estamos quase chegando no fim da nossa live, hein? Quero só fazer algumas considerações aqui, né? Para vocês melancólicos ou para quem tem o cônjuge que seja melancólico, a mãe, pai melancólico, filho melancólico, tenho algumas considerações para dizer aqui. Sou melancólico e preciso muito amadurecer, você me descreveu. Pois é, eu, eu tô vendo aqui pequenininho, eu acho que você é um daqueles perfis com foto e não aparece. Assim, uma das primeiras coisas, mostra a tua cara. Coloque o teu nome, mostra a tua cara. Não tenha medo de aparecer. Acabei de falar aqui essa inclinação à solidão e à introversão. Você tem que buscar, né, o equilíbrio no contrário daquilo que você tem dificuldade. Então pare de se esconder, comece por aí. Um pequeno gesto que você fizer já vai fazer diferença. Marido melancólico, você o descreveu. Melancólicozinhos. E aí, antes de eu fazer aqui as últimas considerações, vocês já sabem qual é o meu temperamento? Estou fazendo aqui as lives. Quem aqui sabe qual que é o meu temperamento? O que vocês acham que é o meu temperamento? Comentem aqui. Ai, ai. Ó, enquanto eu vou tomar uma água, a Ana pediu comida japonesa pra mim. Você é melancólico muito bem trabalhado. Sou mesmo. E não foi fácil. Sabe uma das coisas que eu descobri pra saber o meu temperamento foi olhar pra minha infância. Porque a vida me deu muita porrada e eu fui tendo que aprender na marra, ser mais expansivo. Eu tive que me virar, ó. Saí de casa muito, trabalho desde os 8 anos, tive que sair de casa com 16. Eu tive que me virar, tive que ir pro mundo, né? Então a vida me deu muita porrada. E acaba que durante um tempo, quem me visse poderia dizer até que era um colérico, mas não, era só um melancólico muito imaturo mesmo, né? E vícios adquiridos, né? A falta de uma boa formação do caráter, muitas coisas, né? Mas olhando pra minha infância, ali, ó, quando o temperamento ele tá, sabe? Só a nata mesmo do temperamento ali, a essência dele. Nossa, a coisa que eu mais ouvi foi, não, moleque emburrado, emburrado, sozinho nos cantos, querendo brincar sozinho. Um dia minha mãe falou assim, meu filho, você ia brincar com Lego? É Lego ou Lego? Lego, né? Com Lego, né? Montar lá as coisas assim, e você ficava num canto, parecendo que você tinha o seu mundo. Foi puta perda, cara.
Que melancólico do caralho. É, assim, mas claro, não foi só isso que eu usei para mapear e descobrir meu temperamento. Foram várias coisas. Bom, olha, o que eu posso dizer, né? Eu acho que eu já até falei aqui, mas vamos reiterar algumas coisas. Cuidado com o senso crítico, né? Cuidado. Essa acidez, essa acidez machuca as pessoas. Cuidado com essa cobrança, cuidado com essa régua muito alta. Você também vai ser julgado. E você não vai gostar, porque você se ofende muito fácil. Entende? Tome cuidado, né? Se você quer ficar apontando feiura em tudo, porque você quer muita beleza. Você fica olhando para as coisas, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito. Esse olhar, pare com isso. Reclame menos. Você entende? Experimente anotar. Toda vez que você tiver vontade de reclamar, você vai anotar. O dia inteiro, numa folhinha ali. Escreve lá a sua reclamação, escreve. Mas não fala nada, só escreve, escreve. E queima aquilo no final do dia. Você vai treinar, anota as suas reclamações, mas não fala pra ninguém. Às vezes você reclama muito, né? E depois queima aquele papel. E vai fazendo isso até você não precisar mais desse papel. Sorria mais. Você melancólico precisa sorrir. Sorria mais. Pare de esperar sentir alguma coisa para te, né, para você fazer outra. Faça para você sentir. Não espere algo para te fazer sorrir. Sorria para você sentir mais vontade de sorrir. Você é alguém que você possui inclinação para as coisas profundas, que transcendem a grandeza de espírito, que dá gosto e brilho para a vida. Faça disso um modo de ajudar os outros, o teu cônjuge, a também enxergar a beleza nos detalhes. Será bom para todo mundo. É preciso você fazer um movimento para fora. Então pegue esse conhecimento vasto que você tem, comece a ensinar, comece a doar. Você tem tanta coisa aqui, ó, tanta coisa nesse mundo interior, mas você não entrega nada. Você tá só guardando, guardando. Quando o teu cônjuge fizer alguma coisa que você não goste, não guarde para si, alimentando ali no seu baú de mágoas, né? Fica tudo ali, ó, meu baú de mágoas, mais uma, né? A outra pessoa às vezes não percebeu que aquilo em si foi ruim. Fale com ela, se comunique, se abra. Não tem medo de expressar seus sentimentos. A relação que é movida por ressentimentos é desgastante. É o acúmulo de pequenos ressentimentos que vai levando ao divórcio. Você é alguém naturalmente inclinado à ordem. Isso é bom. Isso é muito bom, principalmente no relacionamento. Porque te garante uma estrutura, mas assim, não fique preso nas previsibilidades. Por exemplo, né, vocês combinam o casal de fazer alguma coisa juntos, mas sai do controle. Você chega lá, o restaurante não reservou a mesa, esqueceu, você, como tem essa inclinação à ordem, ligou uma semana, 10, 15 dias antes para reservar e chegou lá, vocês tinham mesa, né? Ah, agora não tem o que fazer. E vocês ficam sem mesa e você se estrepa por causa disso, porque acabou com a tua previsibilidade. Você é inflexível. Você precisa melhorar isso. Porque aquilo ali já é o fim. Acabou a noite. Não, não acabou. Vamos para outro lugar. Se adapte. Entenda, melancólico, você precisa aprender a se adaptar. A previsibilidade, é claro que é boa e ela tem o seu lugar, mas a vida é feita de imprevistos.
Às vezes as coisas vão sair do controle. É importante você não enxergar isso como o fim do mundo, porque não é. Uma vida 100% em ordem não permite lugar para aventuras, né, desafios. E isso vai te levar numa completa monotonia. Você não, você entende? Cadê o tesão nisso? Essa tendência de querer ter controle sobre tudo vai fazer com que você tenha dificuldade em estar completamente presente nos momentos de alegria ordinária, onde o cotidiano mostra que a vida é feita de instantes. Né? Pare de querer ter controle de tudo, pare de achar que você consegue ter domínio do outro. Você, o melancólico imaturo, ele se torna, né, um cônjuge controlador. Olha, você é estável. Você tem essa natureza estável da Terra. E você pode ter uma dificuldade nos seus relacionamentos em entender que o outro não é igual a você. Mas é preciso fazer um esforço, né? Não idealize a forma do outro. Entenda que ele é diferente. Quando você passa a exigir que o outro funcione da mesma forma metódica, essa é a palavra, metódica, que você tem, você vai acabar desgastando a relação. Olha, se o outro é desorganizado, se o outro falta coisas boas que você tem, essa inclinação à ordem, mas ajude isso, ensine isso com amor. Mas entenda que ainda assim ele vai ter limitações, porque para você é uma inclinação natural, para o outro não. Entende? Aumenta o volume aí, Carol. Todo mundo falou que o áudio tá profissa, sensacional. Entenda, ninguém é obrigado a ter uma bolinha de cristal para também adivinhar as coisas que você quer, as expectativas que você tem. Converse, se abra, lembre-se do movimento para fora. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ao invés de você ficar colocando ali uma lista, né? O melancólico ele quase que coloca um procedimento operacional padrão, né, do relacionamento. É assim, ó, tem que seguir isso daqui. Em vez de você fazer uma lista de exigências, dê você esse amor que gostaria de receber. Entenda, entenda, melancólico, que você, como é que eu posso dizer? Precisa buscar a ignição que o colérico tem, a flexibilidade do melancólico e a espontaneidade do sanguíneo. Sempre faça esse exercício, vocês, né, de outros temperamentos, observe o que tem de bom no temperamento que não é o seu, é que você vê que precisa daquilo, ok? Encerrando a aula aqui no YouTube, né? Já vou dar um stop, se inscreva no canal e é isso aí. Tô vindo pro YouTube agora, ainda não tem as manhas, né? Vai ficar cada vez melhor os vídeos. Estou comprando uma câmera nova aí. Vai ficar legal. Então, é isso, né? Deixa eu dar um stop aqui.